E aí, eu vou estar aqui no segundo dia de desenvolvimento desse projeto. Então a gente tem aqui no nosso painel essa task para criar o projeto Spring, né? Nós vamos estar configurando os pontos XML com as dependências que a gente vai estar utilizando no projeto. Nosso banco, a gente vai utilizar o dbeaver, fazer a conexão do banco. A gente vai usar o Docker para poder fazer a instância do banco. Nós vamos estar usando os perfis, né, do projeto de teste, dev e prod. Que vou abrir só uma ressalva para dev e prod. A ideia é que dev seja meio que realmente uma cópia de como seria em produção. Aqui não vai estar funcionando exatamente desse jeito, porque a gente não vai estar fazendo deploy do banco, das aplicações em dev, não. Vai estar funcionando tudo local também. Só que ao invés de a gente estar usando o banco de teste, que seria o H2, a gente vai estar utilizando o banco Postgres, que vai estar sendo instanciado pelo Docker, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui para o Spring Initializer para configurar algumas dependências que a gente vai poder estar utilizando no projeto. E define o projeto Maven 3.1.3, a versão mais recente. A organização, no caso do Senac, o nome da aplicação, certo? Então a gente vai definir aqui um ponto zip, né? Um ponto jar, não sei, acho que vai ser um jar, né? Mais óbvio. E aqui a gente tem algumas dependências que eu já adicionei já. Eu vou estar utilizando a JPA, né? Que é a ORM do Java com Spring. Então ao invés de estar programando diretamente com SQL, a gente vai estar programando com Java e fazendo as requisições do banco com código Java e não SQL. Spring Web, né, para poder permitir as requisições HTTP, já que vai ser uma API. O driver do Postgre, o H2, os dois bancos, o de teste e o de dev. Em prod a gente vai usar o Postgre também, só que a gente vai explicar a produção depois só, para deploy. O Lombok eu não vou estar utilizando os getters e os setters, os construtores também do Lombok. Não, já tive problemas já uma vez e foi uma tristeza quando o problema estava no Lombok. Então, assim, é uma ferramenta interessante, bem bacana, dinâmica. Mas eu não vou estar utilizando não, vou estar utilizando somente o Builder. A gente vai estar instanciando algumas classes através do Builder, nas nossas classes de teste. E o Validation, né, para fazer as validações de alguns campos. Campo de telefone, de CEP, de número, de texto, de não pode ser nulo. Tudo isso a gente vai estar usando anotações ao invés de fazer validações manuais. Vou estar gerando aqui, certo? Vou criar uma pasta aqui na área de trabalho. Essa pasta é a Divina Sopa. Eu vou arrastar aqui nosso projeto. Vou estar abrindo ele com IntelliJ, certo? Por enquanto ele abre, a gente vai criando aqui o nosso projeto, nosso repositório no GitHub. Aqui um new. A gente vai estar criando aqui com esse Divina Sopa Noxus. Não mexer em nada. Aqui ele já dá uma sequência de comandos que ao invés de a gente ter que colocar um por um na manha, a gente copia, abre um terminal, cola. Pronto, agora a gente tem uma branch main sincronizada já com nosso repositório remoto. Se a gente vir pra cá, a gente já tem nossa branch main aqui já. Então, a primeira ressalva que eu queria fazer é que a gente não vai estar utilizando, né, a main. A gente vai estar sempre utilizando as branches, uma branch para cada task. A gente tem a task DS2, então a gente vai criar uma branch para essa task DS2. O padrão, né, uma task git checkout -b para criar a branch, task DS2 e uma descrição pequena do que vai ser a task, né, no caso create Spring Project, certo? Tem aqui na descrição tem mais um outro dependência que vai ser só para fazer o ajuste do datetime. Está adicionando aqui. A gente inicia o projeto Maven. Tem aquele botãozinho lá, mas eu posso vir aqui com o botão direito e Maven Reload Project. Aqui, dá certo também. Pronto, criamos aqui o nosso projeto com .xml, né?
Vamos estar configurando o nosso Docker Compose aqui agora. Eu vou estar usando o Docker para poder utilizar o nosso banco Postgres de dev, certo? Eu vou criar um arquivo novo chamado Docker Compose .yaml. Eu vou estar usando YAML. Ele já dá a opção da gente já dar o git add nesse arquivo já. E eu vou estar colando aqui. Eu deixei separado o nosso Docker Compose, né? Quem está definindo a versão do Docker Compose, o serviço que nós vamos estar utilizando vai ser um serviço de banco. A gente vai estar usando a imagem Alpine do Postgres. Essa Alpine é uma imagem mais reduzida, certo? O nome do nosso container vai ser dev Postgres. E aqui a gente define algumas coisas no ambiente com relação ao nosso Postgres: o usuário, a senha e o nome do banco, né? No caso CDS Noxus. A porta, a gente deixou a porta padrão. Isso aqui seria o diretório Linux, onde vai ser guardado todos os arquivos do nosso Postgres. E aqui os volumes a gente vai deixar vazio, certo? Não sei ao certo porque, eu confesso. Irei estudar a utilidade desses dois em breve, assim que terminar esse vídeo. Bom, a gente vai dar um Docker Compose app para levantar esse container. Pronto, teoricamente já Compose PS já está levantado. Se a gente abrir aquela interface do Windows, que ela é bem interessante, a gente consegue ver já. Aqui a gente tem aqui na explicação nossa, Dev Postgres. Então se a gente abrir o Debiver, que vai ser o software que a gente vai estar utilizando para poder se conectar com os bancos, a gente consegue ver eu já tinha até feito a conexão aqui, ó, mas eu vou escolher fazer ela de novo, certo? Fazer a conexão novamente com esse banco, um Postgres. O nome do banco a gente definiu lá ds underline Noxus, a senha 1234556, localhost, porta 5432, testa a conexão, conectou, concluir. Se a gente abrir aqui, a gente vai ter nosso banco DS Noxus, não vai ter nenhuma tabela, é lógico, porque nós só fizemos criar o banco. E aqui nós finalizamos, matamos aqui também essa parte aqui do Docker Compose e dos bancos, certo? Agora a gente vai estar mexendo com os nossos perfis. Eu vou estar pegando uma colinha aqui. Deixa eu ver. Não está na main desse projeto, tá aqui. Vou pegar uma pequena cola. Vai estar aqui. Isso aqui mesmo, perfeito. A gente vai estar criando esses perfis aqui, certo? Agora, nosso projeto. Então a gente vem aqui no nosso projeto e vamos estar criando os seguintes arquivos neste diretório específico. Aqui a gente consegue ver alguns arquivos de configuração. Esse aqui meio que vão ficar algumas variáveis, algumas propriedades. A gente vai sair configurando aqui. Mas a gente vai ter um Application Properties. Eu vou estar querendo usar um YAML. Application.yaml. Não vou estar usando o Properties. Application Properties YAML, né? Caramba, não lembro. Deixa eu dar uma pesquisada rapidinho. Nosso amigo ChatGPT, é claro. Deixa eu ver. Application YAML. Pronto, ele vai estar criando um YAML aqui. Eu vou estar usando o YAML porque ele vai reduzir bastante a gente replicar a quantidade de palavras, né? Então, ao invés de eu ter que ficar repetindo a mesma propriedade várias vezes, eu vou seguir a hierarquia, né? Então, eu vou ter um Application YAML. Vou ter aqui também Application Dev YAML. Vou copiar isso aqui. Vamos ter um teste.
teste. Vamos ter também um prod. Ok. A gente vai estar excluindo esse aqui e vamos estar configurando esse bicho aqui. Eu vou estar colando aqui um Application Properties que está com que tem esse Application Properties que a gente vai converter para YAML. Então a gente faz assim, ó, para seguir a hierarquia: Spring, dois pontos, Enter, Profiles, Enter, Active, Enter. Aliás, Active igual pontos aqui, a gente define. Isso aqui é para definir justamente qual desses arquivos que a gente vai estar usando. Se a gente vai estar usando o perfil de dev, prod ou teste, certo? Isso aqui é o principal, é lógico, né? Então, ao invés da gente repetir Spring de novo, a gente vai colocar aqui, ó, Spring JPA, seguindo a hierarquia, né? Open, in, view, false, main, hello, circular. Circular. References. True. Eu vou deixar esse bicho comentado por enquanto, que isso foi de um problema que eu tive específico na hora que eu estava instanciando algumas classes de serviço. E não vi solução na minha mente que não fosse essa. E claro, o course origin. Estou definindo esses endereços aqui como os permitidos, certo? Para poder fazer as requisições. Pronto, é isso, né? É isso aí. Tá fazendo a mesma coisa que os outros 3 arquivos. Vamos pegar o de teste, que a gente vai configurar o H2. Tô arrastando pra cá também. Aqui, ó, de teste, Spring, data source, molho, datas, molho, URL. A gente vai estar definindo esse URL aqui para o nosso H2. Agora, username, SA, password, nenhuma senha. Spring, H2, console, enabled, true, path. Isso aqui é o endereço, você vai estar acessando por esse H2 console, ou seja, localhost barra H2 console. Com relação a mostrar SQL, Spring JPA show SQL true, properties Hibernate format SQL true. Pronto, fizemos aqui a nossa configuração aqui também. Fizemos nosso teste. Vamos estar fazendo o nosso de dev, que agora tá fechando os outros aqui. Nosso dev. O de prod vai ficar vazio por enquanto. Spring data. Caramba, eu vou estar copiando aqui para não perder tanto tempo digitando, né? URL
Esse aqui vai ser o DS Noxus. Isso aqui é para fazer a conexão, né, com o banco Postgres que a gente vai estar instanciando no Docker. Spring JPA Database, PostgreSQL, Show SQL, Show Hibernate DL Auto Update. Isso para cada vez que a gente reiniciar a aplicação, ele vai decidir se vai atualizar, se vai recriar ou se vai fazer nada, certo? Então, isso aqui é bem importante. A gente vai estar vendo a utilidade disso no futuro, logo em breve. Como a gente vai mexer com deploy? Depois vamos deixar o prod vazio, certo? Então a gente tem aqui nosso application padrão, temos aqui o nosso application prod vazio, nosso teste e nosso dev. Vamos estar utilizando de teste primeiro. Então como é que a gente faz para transicionar entre os perfis? Aqui, sendo que é o de teste, é o teste. Sendo que é o prod, sendo que é dev. Então a gente quer o de teste, certo? Pronto. Conseguimos fazer a criação do projeto. A gente vai iniciar ele agora e vamos torcer para tudo dar certo. Vamos lá, né? Agora é a hora da verdade. Vamos pro main. Noxus Application. Iniciemos. Isso me traz bastante tranquilidade, principalmente se a gente conseguir acessar o H2. Teoricamente, como a gente está usando o perfil do H2, a gente tem que conseguir acessar ele. Agora, aqui está o nosso H2. Então, se a gente troca esse perfil aqui, ele já não inicia o H2, ele vai estar se conectando com, se a gente colocar o de dev e reiniciar a aplicação, ele não vai estar abrindo mais esse painel do H2, ele vai estar fazendo a conexão com esse banco do Docker, certo? Com esse banco aqui. Então assim, quando a gente faz essa configuração básica, fica tudo bem mais simples, né? Ó, agora se eu der um F5 aqui nessa página H2, ele não existe. Senhor! Certo. Me perdi, pô. O pai me chamou aqui pra dizer que ia sair. Pronto, vamos trocar aqui pra teste de novo. E eu cometi um grande erro. Eu fiz tudo isso em main, na branch main. Só que como a gente tá só criando projetos, não tem... Eu fiz na branch main. Não fiz na branch main. A gente vai estar dando um git add, adicionando todos os arquivos, commit, create project. Vamos estar enviando essa branch lá para o nosso repositório remoto também. Ele dá um errinho aqui porque a gente tem que criar, fazer a ligação entre a branch remota e a branch aqui local. Pronto. Se a gente der um git checkout main, não vai ter nada disso. Deixa eu atualizar. Não tem nada disso. Mas aqui que tá, a gente vai estar usando uma branch dev, certo? Git push. A gente vai estar movendo primeiro para dev e depois para main, certo? Aqui ele dá uma... Tem algumas formas, né, que eu conheço de fazer o mesh. Se a gente der um checkout aqui para aquela outra branch, a que a gente fez a task agora, por aqui, só para não ter que copiar o nome, a gente consegue fazer das seguintes formas. Se eu vir aqui, ó, o GitHub ele já faz o sinal pra gente dizendo que a gente fez um push agora numa outra branch, a gente pode fazer um pull request para outra branch.
A gente pode fazer por aqui. A gente vem aqui, ó. A gente compara. A gente decide para qual branch que vai. Não é para mim. A gente iria que fosse para dev, certo? A gente faz o PR e aprova ele. Ou se não, eu posso vir aqui pelo próprio TLG que ele dá essa ferramenta para mim também, ó. Eu crio uma PR nova dessa branch que eu tô atualmente, né? Desse 2 aqui, ó. Entrando, dando merge para dev. Crio a pull request. E aqui mesmo eu já consigo fazer o merge. Vou provar já. Ó. Pronto, já fez o merge. Então se eu fizer... Eu fiz no dev, não foi? Fiz. Susto. Então se eu atualizar de novo aqui, voltar aqui para o repositório. Ele disse que o dev fez um push recente, né? A gente consegue ver aqui que a branch dev agora está sincronizada com a nossa última task. Essas branches estão iguais. E a gente faz os testes e joga para mim, certo? Pronto, então a gente vai estar fazendo, seguindo esse fluxo, né? Criando aqui a task. Criando a branch, fazendo o que tem que ser feito e fazendo os merges. É isso, galera. Vou estar fechando aqui. E valeu!